Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa pré-palestra sobre planejamento patrimonial da família. Gostaria, por gentileza, que me informasse se o som está saindo legal. Coloca aqui nos comentários se está tudo ok com o som, com a imagem, se precisa fazer algum ajuste. Coloca aqui no chat se está tudo legal, se a imagem está boa, se o som está saindo direitinho. É um prazer ter vocês aqui comigo nessa noite para a gente poder dar esclarecimentos sobre esse tema tão importante, né? E eu queria que vocês falassem aqui, o Cristiano está aqui aguardando, está aqui assistindo a nossa pré-palestra, e eu gostaria que vocês colocassem de onde vocês estão falando, de qual estado, qual cidade. Coloca aqui para mim no chat. Então, nós podemos começar o nosso encontro de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos começar agora o nosso encontro pré-palestra online de planejamento patrimonial. O que é, na realidade, esse planejamento patrimonial? É isso que nós vamos esclarecer na nossa palestra do dia 27 de novembro, às 19h30. Nós vamos explicar para você como você vai organizar o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, e muito mais do que organizar, mas proteger o patrimônio da família para evitar que seus filhos passem pelo horror do inventário. E eu posso dizer, não sei se vocês conhecem inventário, se alguém da família de vocês já passou por isso, mas eu posso dizer que é um horror, é o caos. Eu não estou falando só daquele inventário que tem brigas, não. Eu sei que isso não vai acontecer na sua família, porque você educou muito bem seus filhos, deu um bom direcionamento para eles. Eu não estou falando só daquele inventário que causa brigas, mas eu estou falando o que mais dói, o que mais problema do inventário é quão caro ele é. Ele é muito, muito caro, caro demais. E tudo isso, para quê? Toda essa burocracia, tudo que o herdeiro tem que gastar, tudo isso para transferir o bem do falecido para ele, que é o bem que já é dele por direito, mas tem que fazer todo esse trâmite que é obrigatório, né? Quando a pessoa deixa patrimônio, não tem outra forma de transferir para os herdeiros se não for através do inventário. Então, a gente decidiu fazer essa palestra, né, para poder a gente apresentar para você o problema do inventário, a solução, que ele rebaixa os filhos de classe social, porque o herdeiro com o inventário ele é rebaixado de classe social. Então, a gente vai apresentar nessa palestra, né, o motivo, por que o inventário rebaixa o filho de classe social, quanto custa o inventário, qual a solução para evitar esse problema, certo? Então, tudo isso a gente vai apresentar na palestra. E eu quero pedir para você ficar até o final desse nosso encontro, porque no final eu vou dar para você um presente, que é um mecanismo que você vai utilizar para calcular o valor do seu inventário. Você vai colocar o seu valor, a sua realidade financeira, a sua realidade patrimonial a preço de mercado, e você vai poder calcular esse inventário através desse mecanismo que eu vou disponibilizar para você. No final, eu vou explicar como é que você vai receber esse presente, tá certo? Então, tudo que eu vou falar aqui é muito denso, é uma coisa estranha à família brasileira. O brasileiro não tem familiaridade, não faz parte da cultura do brasileiro, o que a gente vai apresentar. Então, eu vou falar de uma forma que não seja uma linguagem jurídica, vou falar de forma objetiva, clara, para você entender, de uma forma bem simples, para poder você entender do que se trata. E para isso, eu vou pedir para você colocar seu celular para baixo, colocar no silencioso para você manter o foco,
no que a gente vai falar aqui, para você não desviar a sua atenção e você poder entender tudo que a gente vai falar aqui, certo? Primeiro, eu quero falar um pouco sobre mim. Meu nome é Rita de Cássia Tarifa, sou advogada especialista em planejamento patrimonial da família. Eu sou advogada há mais de 13 anos, eu faço parte de um time de profissionais que tem os maiores escritórios de planejamento patrimonial do Brasil. Esse time ele foi idealizado pelo Dr. Márcio Carvalho de Sá, que ele é referência no Brasil em planejamento patrimonial da família. Ok? Então, essa área é uma área que ela não existe, é uma área escassa no Brasil. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, o brasileiro ele não tinha patrimônio. O Brasil começou a construir patrimônio de uns 50 anos para cá. Então, a maioria dos nossos clientes do nosso escritório tem mais de 60 anos de idade. Se você pegar uma pessoa de 75 anos, hoje, raramente ela recebeu herança. Raramente ela recebeu esse patrimônio que ela tem por herança. Normalmente, essas pessoas, elas construíram patrimônio com o próprio esforço, com as próprias mãos, com dificuldade. Né? Então, essas pessoas, elas não têm ideia do que é o inventário, elas não passaram pela dor do inventário, não sabem quanto é. Só que essa geração mais nova, ela já está começando a entender o que é o inventário, que ele destrói, dilapida o patrimônio da família. Né? Então, essa geração mais nova já está sentindo, já está começando a passar pelo inventário. Né? E está descobrindo realmente que o inventário ele é caro, ele é burocrático, demorado e é péssimo, né, para a família. E eu quero fazer até uma brincadeira aqui. Na nossa palestra, a gente vai desvendar a caixa preta do inventário. Essa caixa preta aqui tem muita coisa dentro para a gente desvendar. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai desvendar a caixa preta do inventário. E aí, qual é a primeira coisa que sai dessa caixa preta? A primeira coisa que sai dessa caixa preta é quem ganha com o inventário. Você sabe quem que ganha com o inventário? Tem muita gente que ganha com o inventário. Cartório de registro de imóveis, ele ganha com o inventário. Cartório de notas também ganha com o inventário. O governo, sim, o imposto é alto. Advogado também. O advogado, ele cobra em cima do valor do patrimônio da família. Normalmente, é de 5%, 8%. Isso se o inventário for sem confusão, sem desgastes, né? Sem brigas. Já um inventário que tem problemas, disputas, conflitos, pode chegar até 12% sobre o valor do seu patrimônio, né? O que o advogado cobra. Então, o judiciário também ganha se o inventário for judicial. Então, tem muita gente ganhando em cima, né? Muita gente. Então, vira essa caixa preta, que é muita gente ganhando e o inventário se torna muito caro por causa disso. Justamente no momento triste que o herdeiro está passando por uma perda de um ente querido, está fragilizado emocionalmente, e aí ele tem que ficar se preocupando em arranjar documentação, e tem que se preocupar em arranjar o dinheiro para fazer o inventário. Então, tudo isso é muito, muito, muito ruim, né? E aí, a segunda coisa que sai dessa caixa preta é só vender um bem. Você acha certo você vender um bem para pagar o inventário? Quem fala que vai vender um bem para pagar inventário é porque não sofreu, não deu duro para poder construir esse bem, adquirir esse bem. Então, não está certo. Você não pode pensar, não, eu vou vender o bem para pagar o inventário. Não. Você tem que evitar esse inventário. Isso sim. Você tem que aprender como você vai fazer para evitar esse inventário. É nessa palestra a gente vai mostrar para você como evitar a solução que a gente vai apresentar dessa organização patrimonial. Outra coisa que sai dessa caixa preta é quanto custa exatamente o inventário. Você sabe?
Inventário é caro, caro demais. E é tudo isso a gente vai colocar, tintim por tintim, na ponta do lápis, para vocês saberem exatamente quanto vai custar. Quando você vê o que ele vai levar do patrimônio da sua família, você vai ver que seu filho vai ficar arrebentado, ele vai ser rebaixado de classe social. Então, é importante você aprender isso aqui, para você tomar uma atitude, tomar uma providência em prol dos seus filhos, para evitar todo esse sofrimento, todo esse desgaste emocional que vai acontecer com seus herdeiros. Aí eu te pergunto, por que os bilionários não passam pelo inventário? O que eles fazem para evitar esse inventário? Você já ouviu falar de Roberto Marinho, das organizações Globo? Você já ouviu falar do inventário dele? Ou você ouviu falar de bilhões que a família dele teve que pagar de imposto para o estado do Rio de Janeiro? Não, porque não teve inventário. Da mesma forma, você vê o José de Alencar da Couto em Minas, que ele foi ex-vice-presidente da República, não teve inventário. Antônio Hermílio de Moraes, os irmãos Safra do Banco Safra, nenhum deles, nenhuma família desses bilionários passaram pelo inventário. Disse Navarro de Camargo, da Camargo Correia, não sei se vocês se lembram que essa construtora Camargo Correia passou por aquele problema do Petrolão, daquele escândalo, né, do Petrolão. Nessa época, a filha da dona Disse, a herdeira dela, comprou um apartamento no prédio mais caro de Nova York, no Central Park, na ilha de Manhattan. Então, você observa que aquele problema que estava acontecendo com a empresa não afetou o patrimônio particular da família. Tudo isso a gente vai ver na nossa palestra. Então, os bilionários não passam por isso. Eles não passam pelo inventário. E aí, nós vamos nessa palestra ministrar essa palestra em cima de 3 pilares. O primeiro pilar é que esse sistema ele é montado de forma lícita. Não é aquele jeitinho, mais ou menos, não. Ele é feito de acordo com a legislação, dentro da lei, de forma lícita. É um sistema que você não vai ficar escondendo do fisco, do governo, não. Ele é escancarado, ele é aberto. A Receita Federal, os documentos são todos arquivados em órgãos públicos, então uma coisa feita dentro da lei, de forma lícita, porque senão a gente não estaria apresentando uma solução para os seus filhos, a gente estaria apresentando um problema, e a gente não quer problema, a gente quer oferecer a solução. Então, esse sistema não tem profissionais especializados para realizar esse sistema. Para você ter uma ideia, tem menos de 2 mil profissionais que fazem esse tipo de serviço e tem em média 26 milhões de brasileiros que possuem patrimônio, possuem imóveis. Então, é uma área bem restrita de profissionais que faz esse tipo de serviço. O segundo pilar é saber se esse sistema é para você. Por que é importante você saber que esse sistema é para você? Para você não ficar perdendo seu tempo, porque o tempo é importante. Então, você tem que analisar se esse sistema é para você, para poder você continuar aqui com a gente. Eu vou fazer algumas perguntas para poder você ver se você se encaixa, né, nessa solução que a gente tem para apresentar, né? Primeira pergunta é: você tem filhos ou alguém que queira deixar alguma coisa? Você tem herdeiros? Segunda, você tem algum bem, principalmente bem imóvel? Não importa o tamanho do seu patrimônio, não importa o tamanho do seu bem. Você tem algum bem para deixar para o herdeiro? Essas pessoas que você quer deixar esses bens, você nutre amor por elas,
quer bem, deseja bem a essa pessoa? Terceira pergunta. Você ganhou tudo de mão beijada, você deu duro na vida, suou o rosto para conquistar esse patrimônio? E quinta e última pergunta. Você quer que seus filhos, seus herdeiros, tenham esse patrimônio de forma integral, sem ter que dividir com ninguém? Advogado, cartório, judiciário. Esse é o seu desejo? Que esse seu patrimônio vá para o seu filho de forma integral, para que ele possa dar continuidade a esse patrimônio para as futuras gerações? Se você respondeu sim a todas essas perguntas, ou a maior parte dessas perguntas, esse sistema é para você. É muito importante você participar da nossa palestra. É essencial para você. Então, fique conosco aqui e participe da nossa palestra. Se você respondeu a não a maioria das perguntas, ou a todas, realmente esse sistema não é para você. Então, não faz sentido você estar aqui com a gente e nem você vir para o nosso próximo encontro, certo? O terceiro pilar que a gente vai conversar também na palestra é que o que existe hoje para fugir do inventário é totalmente inadequado. Por exemplo, quem teve aqui na minha última live, eu falei sobre a doação. Então, você fazer uma doação com reserva de usufruto, isso aí não é adequado para você, para os seus herdeiros fugir do inventário. Primeiro porque a doação ela é muito cara mesmo. E também, com a doação, você perde o controle do seu patrimônio. Você fica dependendo de autorização de filhos, de anuência de genro, nora. Isso não é bom. Você perdeu o controle do seu patrimônio. E se o seu filho for solteiro hoje, você não sabe nem com quem ele vai se casar. Esse patrimônio no futuro pode ser motivo de briga, de contenda, de disputa em caso de separação do seu filho. Então, não vale a pena fazer a doação. Aí você diz assim, não, mas eu posso fazer um testamento. O testamento é a coisa mais obsoleta do nosso direito, na minha opinião. Porque o testamento, ele não evita o inventário, ele ainda deixa o inventário mais burocrático do que já é, mais caro do que já é, porque esse testamento, primeiro, tem que ser validado judicialmente, né? Ele pode ser questionado, ele pode ser anulado, então pode ter uma briga prévia pelo testamento antes mesmo de começar o inventário, quer dizer, é mais uma burocracia em cima do inventário que não vale a pena. Aí você pode dizer assim, não, mas eu vou fazer um seguro de vida para minha família. O seguro de vida é muito bom, ele serve para amparar a família financeiramente, é excelente. Só que você não pode deixar esse seguro de vida para pagar inventário, não faz sentido. Você pegar o seguro de vida e dar para o governo. Não, não faz sentido. Então, também não é uma boa alternativa para você sair do inventário. Não é uma boa alternativa. Então, nós vamos conversar sobre todos esses pilares na nossa palestra. Ok? Então, a gente vai ver realmente quanto custa o inventário. A gente vai ver na nossa palestra, a gente vai demonstrar, detalhar. Mas eu vou te dar um spoiler. O inventário, ele pode levar de 20% a 40% do patrimônio da família. Então, você pensa bem. Imagine aí você. Quanto é o meu patrimônio a preço de hoje, a preço de mercado? Calcula 20% em cima disso. É alto. Aí eu te pergunto, o seu filho tem esse dinheiro hoje para pagar por esse inventário? Normalmente, na grande maioria das vezes, o filho não vai ter esse valor para pagar esse inventário. E quem tem que pagar o inventário é seu filho, porque quando a pessoa falece, fica tudo bloqueado. Então, o seu filho vai ter que ter dinheiro para pagar esse inventário. Se ele não tiver, aí vão ter outras despesas, outros gastos, e esse inventário pode chegar até 40% do patrimônio da família, certo? Então, isso é muito sério. Inventário é um problema que muitas pessoas não sabem nem que tem esse problema.
nem pensam algum dia sobre isso, mas é bom pensar. É bom já se organizar com antecedência para poder dar uma segurança para a sua família. Mas, assim, o que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou aqui para oferecer um serviço. Primeiro, porque o Código de Ética e Disciplina da OAB é muito rígido, tá? Então, esse espaço aqui, o espaço da nossa palestra é um espaço de informação, não é para oferecer serviço. O meu escritório é outro espaço. É um espaço que não é aqui. Aqui é o espaço de informação, que é advtarifa.com.br, meu escritório. É outro espaço. Então, aqui é o espaço de informação. E também a gente tem uma ética profissional muito rígida, né? Então, a gente não está aqui para oferecer serviço, tá certo? Então, até agora, eu tenho feito um esboço para você do que vai acontecer na nossa palestra e alertar vocês sobre um problema, que esse problema tem uma solução para a família. Então, esse é o nosso objetivo. Né? Se você pensar, né, que você já passou a vida inteira construindo um patrimônio com muito sacrifício, com muito esforço, e você já, para construir esse patrimônio, você já pagou 27,5% de imposto de renda, aí os 70% que sobra para os seus herdeiros, aí o governo ainda quer metade desse patrimônio, quase a metade, então o governo é um sócio majoritário, né, da família. Isso está errado, né? A gente tem que analisar isso bem direitinho. Então, por que os bilionários não passam pelo inventário? Porque eles conhecem? Não, porque eles têm dinheiro para pagar as maiores bancas de advogados. Que antes esse conhecimento só era detido pelas grandes bancas de advocacia. Mas hoje não. Hoje isso está acessível à família. Acessível a quem tem patrimônio, não importa ser muito ou pouco patrimônio. Se você vê, esse sistema já é utilizado nos países mais desenvolvidos há anos. Pegando aqui o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só o imposto de herança é 40%. Lá ninguém paga esse imposto. Por quê? Porque lá todo mundo tem esse sistema, já é cultura do americano ter esse sistema. Então, ninguém lá paga esse imposto. Igual os bilionários daqui. Os bilionários não pagam esse imposto. Por quê? Porque eles já fazem o planejamento patrimonial de forma antecipada, já fazem o planejamento de forma a deixar já a família toda organizada, o patrimônio todo organizado, para justamente a família não ter que passar por isso, né? Então, você veja, quando o estudante de direito sai da faculdade, as matérias são todas dadas de forma isoladas, o professor de direito de família pouco sabe de direito tributário e vice-versa. Então, essa especialização, ela reúne várias áreas do direito. Direito de família, direito de sucessões, direito empresarial, direito tributário, tudo isso envolve essa especialização. Por isso que são poucos os profissionais que saem da faculdade com essa experiência e capazes de organizar um sistema desse. E quem sofre com isso? Quem sofre com isso é a família brasileira, porque ela precisa de uma solução. De anos para cá, essa família vem adquirindo patrimônio e precisa de uma solução para esse problema. E a solução existe. Antes, essa solução era só para os bilionários, mas agora ela está disponível para a família brasileira. E essa solução é que a gente vai apresentar na nossa palestra do dia 27 de novembro, tá certo? Então, não deixe de participar da nossa palestra. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda aqui ao nosso encontro. Diga aqui no chat de onde você é. É um prazer tê-los aqui essa noite com a gente, tá? Olha, pessoal, e eu quero dizer para vocês que eu deixei uns links aqui
deixei uns links aqui na descrição do vídeo. O primeiro link é para vocês se inscreverem para a palestra. Quem não estiver inscrito ainda na nossa palestra, que vocês se inscrevam. O segundo link é para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Não deixe de entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente manda os informes, manda os materiais, então entre no nosso grupo de WhatsApp. E o terceiro link é aquele presente que eu disse para vocês que eu ia disponibilizar para vocês, que é aquela calculadora de inventário. Nessa calculadora é o seguinte, vocês vão preencher um questionário, vocês não precisam se identificar nesse questionário, vocês vão preencher essas perguntas. Ao final da pergunta, você vai receber essa calculadora para você calcular esse inventário, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa calculadora, tá? Vocês estão vendo? Tá vendo aí a calculadora? Tá? Tá aparecendo aí na tela? Olha, vocês podem mudar esses que estão em verde, tá? Você vai colocar aqui o valor do seu patrimônio. E aqui, por exemplo, o imposto de herança aqui está 4%, mas agora ele aumentou. Ele agora é progressivo. Ele agora é 8%, tá? Advogado aqui está 5%, mas ele pode chegar até 12%, dependendo do advogado, dependendo se o inventário for sem briga, sem confusão, ou se o inventário é tranquilo. Então, você veja aqui, você vai poder fazer o cálculo do seu patrimônio, tá certo? Então, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu quero me despedir e boa noite. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Espero que eu tenha passado informações úteis. E é muito importante vocês virem aqui na palestra, porque a minha missão é tirar vocês do rol das pessoas que ignoram esse assunto e fazer com que o patrimônio de vocês chegue aos seus filhos de forma integral, para que esse patrimônio possa passar para as futuras gerações, que seus filhos tenham acesso ao que existe nos países mais desenvolvidos, que no Brasil tem, mas que antes só estava acessível aos bilionários, mas agora está acessível a vocês, certo? Porque depois que a pessoa falece, não tem mais jeito. Depois que a pessoa falece, aí, infelizmente, o inventário é obrigatório, tem que ser feito em 60 dias, senão tem multa no imposto, né? Então, não tem jeito. Então, eu espero que vocês não queiram fazer parte desse grupo do rol das pessoas que ignoram esse assunto. E venha para aquelas pessoas que estão esclarecidas, sabem do problema e querem uma solução para esse problema e querem garantir o futuro dos seus filhos, o futuro, a paz na sua família. Então, eu agradeço a presença de todos, tenham uma boa noite, um beijo no coração, espero vocês na palestra, não deixe de participar, tá bom? Um beijo.